Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa mensagem é sobre fé. A fé que salva, a fé em Jesus Cristo. Vamos aprender a exercitar a nossa fé. Lá na epístola de Judas, versículo 3, fala que nós temos que batalhar diligentemente, lutar com zelo pela fé. Então nós aprendemos que a fé tem que ser exercitada, tem que ser vivida, tem que ser praticada. Nós sabemos que temos tantas adversidades, tantas dificuldades no dia de hoje, e às vezes não exercitamos a nossa fé e deixamos de receber as bênçãos de Deus porque fazemos as coisas duvidando, preocupando demais. E a fé serve para muitas coisas em nossas vidas. Nós vamos ver biblicamente para tudo que serve para nós a fé em Jesus. Jesus nos deu os exemplos de várias coisas que precisa ter fé. Não vou conseguir falar tudo sobre fé, que é extenso realmente sobre fé no Novo Testamento, da obra de Jesus, da igreja primitiva, mas vamos pelo menos alcançar alguma coisa para a gente ter uma compreensão maior sobre fé. Às vezes vejo pessoas falando que eu tenho fé, mas ela tem fé, às vezes, vamos dizer assim, exteriormente, porque ela não quer demonstrar a fraqueza na hora da dificuldade, ela fraquejar, ela sentir medo, temor. Então, essa falta de fé que dá esse medo. A gente tendo fé tem uma paz interior muito grande, então precisamos exercitar essa fé. O que é fé? O sentido de fé para os cristãos. Como está em Hebreus, é a certeza de fatos, de coisas que não se veem, coisas que se esperam, é a forte convicção. Então, nós temos que, vamos dizer assim, saber que aquilo que você não pode alcançar pelo seu próprio esforço, nós alcançamos através da fé em Cristo Jesus, porque é esta obra que Jesus vai fazer, dessa graça, as promessas para nós. Nós sabemos que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, lá nos diz: é impossível agradar a Deus sem fé. Mas é necessário que todo aquele que crê em Deus o busque, crendo que Ele existe. Necessariamente, aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e saber que Ele recompensa, Ele é galardoador, quer dizer, Ele recompensa aqueles que o buscam, sem duvidar. Esta é a compreensão de fé bíblica mais pura, mais perfeita que nós temos como cristãos. Nós temos vários tipos de fé. Fé para curas, para milagres, para a expulsão de demônios e para muitas outras coisas. Jesus, em seu ministério terreno, ele tinha poderes divinos para ressuscitar mortos. Mas ele tinha que provar isso para os judeus, que ele era o Messias, ele era o enviado. Mas ele deixou o ensino sobre fé, que se nós estivermos em seu nome, no poder de Deus, do Pai, muitas coisas que não estão ao nosso alcance, que é impossível para nós, aquilo que não podemos fazer, pela fé conquistamos, conseguimos. Então nós vamos ver o que Jesus deixou bem claro, que a cura, os milagres, acontece pela fé da própria pessoa e de outras pessoas. Primeiramente, nós vamos ver da própria pessoa. A cura da mulher enferma. Aquela mulher que esteve enferma por muitos anos. Jesus curou ela. Que jeito que ela foi curada? Porque ela teve fé, ela buscou Jesus, ela tocou nas vestes, saiu virtude de Jesus e ela foi curada. Como está em Lucas 8,48, que diz, Jesus então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Também nós vemos a cura do leproso samaritano, que eram 10 leprosos.
E Jesus mandou eles mostrar para o sacerdote que eles seriam curados. E eles foram curados. Mas só um voltou para agradecer. Ainda voltou um que era samaritano, que não era judeu, que era daquele povo que era considerado impuro. Então, temos também a cura do cego de Jericó, que Jesus falou, recupera a tua vista. Em Lucas 18, versículo 42. Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então, Jesus curava pela fé da própria pessoa. Mas também isso tem mais curas pela fé da própria pessoa, que ela acreditava que ele ia curar. Ele perguntava, o que quer que eu te faça? Por quê? Porque ele queria saber se a pessoa realmente queria aquilo, tinha convicção, e ele curava. Mas também outras curas envolvidas pessoas da família, amigos, parentes, que Jesus nos mostra como foi a cura da filha da mulher cananeia, a mulher de Canaã, que também não era judia, não era do judaísmo, não era da lei. E Jesus curou a filha dela, através da mãe. Ele diz assim em Mateus 15, 28, então lhe disse Jesus, ó mulher, grandes és a tua fé, faça contigo como queres. Desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Também temos a cura do servo, do centurião romano, que era, o centurião era um líder de 100 homens do batalhão romano, que realmente dominava a Israel naquela época. E esse centurião romano, ele cria no Deus de Israel, mas ele não era judeu. E ele foi atrás de Jesus crendo e disse, se eu mando para o meu servo ou para quem está abaixo de mim, vai, ele vai, faz, ele faz. Então o Senhor der uma palavra e meu servo será curado. Então Jesus falou assim, grande a tua fé, vai, e o seu servo será curado. Então em Mateus 8,13 ele confirma isso, que era feito conforme a fé do centurião. Porque ele diz assim, então diz Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu servo foi curado. Temos também a cura do filho possesso do homem de fé, que estava possesso de demônios. E os discípulos não puderam expulsar os demônios, curar aquele menino, aquele jovem. O que aconteceu? Aí ele foi atrás de Jesus. Seus discípulos não puderam curá-lo. Jesus curou, expulsou o demônio daquele menino, ele ficou sã. Mas nós vemos, vamos dizer assim, que Jesus dá mesmo a própria explicação em Mateus 17, versículo 17, que ele fala assim, ó geração incrédula e perversa, porque os discípulos dele não tiveram fé suficiente, foram incrédulos, duvidaram que ia dar conta, que ia poder expulsar o demônio. Então Jesus veio e fez a obra, e deu esse ensino, esse testemunho, esse exemplo para os discípulos e para nós, que nós não duvidarmos, fé em Deus, e no nome de Jesus podemos fazer maravilhas. Também o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro também fizeram milagres, curas em o nome de Jesus. E já não estavam mais na presença de Jesus, Jesus já tinha ascendido aos céus. Também temos as obras que nos mostram o amor às vidas que as pessoas têm, o amor pela misericórdia. Como nós vemos em Marcos capítulo 2, versículo 3 a 5, e no 10 e 11, que foram 4 homens onde Jesus estava para levar um homem doente, um homem que estava aleijado, paralítico. Eles não puderam chegar perto de Jesus. Eles subiram na casa, no eirado, abrindo justamente no cômodo que Jesus estava e desceu o leito onde Jesus estava. E Jesus, vendo o esforço, a força de vontade de vencer as barreiras para chegar até ele, viu a fé deles e curou o paralítico. E ele disse para ele,
Vendo-lhes a fé, no versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, porque saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Por quê? Porque as pessoas duvidavam que ele podia perdoar pecados, que ele não tinha essa autoridade, porque havendo curar. Então ele, quer dizer, pegou e falou que perdoava os pecados do paralítico. Ele estava ali, de repente, porque ele levou à morte os pecados dele, ele teve a morte, vamos dizer assim, dos seus membros, e mais, ele falou para provar que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Ele realizou um milagre, e o paralítico levantou e foi para sua casa na mesma hora. Então, isso aí não foi a fé do paralítico. Ele estava impossibilitado. Ele era dependente das outras pessoas, e as pessoas tiveram misericórdia dele e o levaram até Jesus. E muitas vezes nós temos que praticar essas obras pela fé, fazer de coração, levar as pessoas a Jesus para que elas sejam salvas, sejam libertas, perdoadas dos pecados. Mas nós também temos a fé para repreender setas malignas, dardos malignos lançados contra nós por Satanás, pelos seus demônios. E às vezes, usando essas setas, joga setas em pessoas que nós amamos e elas nos atingem, porque fere as pessoas, dá problemas nas nossas vidas. Então, nós temos um exemplo em Efésios, capítulo 6, versículo 16, que o apóstolo Paulo nos ensina: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, embraçar mesmo, tomar posse desse escudo da fé, essa proteção para apagar, repreender Satanás e seus assédios de todo o mal em nossas vidas, expulsar da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, do nosso corpo, para termos saúde, para termos paz. Agora é interessante que nós temos que ter fé para perdoar pecados. Fé para perdoar pecados de outras pessoas. Por exemplo, Jesus nos deu o exemplo da mulher pecadora, em Lucas capítulo 7, versículo 48 a 50. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Então, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa mulher pecadora que trouxe um vidro de alabastro com unguento e começou a ungir Jesus, enxugava seus pés com as lágrimas que ela derramava do seu rosto, com seus cabelos, e ela chorando. Esse sinal de choro, de pranto, de quebrantamento é sinal de arrependimento de pecados. Ela arrependia de ser uma pecadora e ela foi até Jesus e ele perdoou seus pecados. Dali ela foi salva. Vai-te em paz, vai viver em paz. E é isso que nós temos que fazer, nos debulhar em lágrimas se for preciso, para que sejamos salvos, libertos do pecado. Temos que ter fé para perdoar o pecado dos outros, e no nome de Jesus, que nós não temos esse poder de perdoar pecados, mas no nome de Jesus, esses pecados são perdoados. As pessoas, agora a pecadora foi em Jesus para pedir perdão, mas nós temos que ter fé para perdoar os pecados que as pessoas cometem contra nós, as ofensas. Nós temos o exemplo em Lucas capítulo 17, versículo 3 a 5, que diz o seguinte: cautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Veja bem, se ele arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti 7 vezes, vier a ter contigo, estou arrependido, perdoa-lhe. Muitas vezes a pessoa diz, ensina que temos que arrepender de qualquer jeito. O ensino bíblico não é bem assim. Nos mostra que para um irmão arrependido que te ofendeu, um irmão que realmente quer mudança, não quer praticar aquilo mais, se ele, vamos dizer assim, não arrependeu e ele pecar contra ti, repreende ele com amor, exorta com amor, mas não pode ficar com ódio, com mágoa no coração. Isso é perdoar. Mas para perdoar ele, para aceitar ele ter com você, ter acesso na sua vida, isso chama confiança.
ele tem que arrepender, para você ter certeza que não vai praticar aquilo mais. Porque a confiança tem que ser conquistada. A vez você vai conviver com ele, mas não tendo confiança, não dando liberdade para ele, mas não tendo ódio no coração. Então, a interpretação no contexto disso aí é muito importante, que nós temos que realmente perdoar as ofensas. Mas precisamos que a pessoa se arrepende e venha ter conosco. Ou simplesmente nós não gerarmos mágoa no nosso coração, não gerarmos ódio. Temos também a fé para a cura de ansiedades. Sim, vivemos ansiosos o tempo inteiro nesse mundo louco de correria, que é esse mundo novo, essa ciência que cresce a cada dia, que evolui cada dia, e às vezes nós não evoluímos espiritualmente, não evoluímos na paz interior, e participamos dessa correria e gera uma ansiedade daquilo que não está ao nosso alcance, aquilo que não podemos fazer, e essa ansiedade ela pode ser acalmada, tranquilizada, aplacada essa ansiedade pela fé, sabendo que Deus, em nome de Jesus, Ele nos dá, Ele cuida de nós, como está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 25 a 28, que lá fala, por mais ansiosos que nós estejamos, nós não podemos acrescentar nenhum côvado, nada em nossas vidas, aquilo que não está ao nosso alcance. Então, nós, vamos dizer assim, que temos que ter confiança que Deus cuida de nós. Porque ele fala assim como Deus veste a erva do campo que amanhã é lançado no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Quer dizer, então, por quê? Porque Deus se cuida da erva, cuida dos passarinhos, não vai cuidar de nós? Ele vai cuidar de nós, sim. Temos que ter essa fé, essa confiança em Deus. É claro que precisamos de ser e viver em santificação, porque a fé foi entregue aos santos, aos irmãos, aos convertidos. Se a fé não está existindo, as coisas estão dando muito errada, temos que repensar, reviver, porque a fé é para ser vivida, é para ser praticada, não é só para ir nas teorias. Nós temos que ter esse entendimento, que nós temos que entrar no descanso de Deus, as promessas que Ele deixou para nós. E essas promessas, esse descanso, é através da fé. Que Deus nos abençoe, que essa palavra entre em nossos corações e nós possamos exercitar essa fé no dia a dia, nas nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso relacionamento na comunidade, que nós possamos ser pessoas melhores, bons testemunhos como cristãos, exercitando, vivendo a fé. Ouvindo a palavra, praticando a palavra, ouvir a palavra com fé, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, a graça do Senhor esteja convosco. Amém.